Olá, bem-vindo a mais um episódio do PodBext, o nosso podcast que é a continuação, a extensão da sua empresa. A gente vai falar hoje com um empresário de muitos segmentos, um empresário com muita vivência na área principalmente do marketing multinível da venda direta, com um produto muito interessante. Fique aí para conhecer o Danilo, que nós vamos conversar. Eu sou Thaís Acarelli, te trago aqui para essa jornada do mundo dos negócios, das histórias dos empreendedores e que com esses testemunhos, essas histórias de erros e acertos dos empresários que vêm contar aqui a vida deles para vocês, traz bagagem, traz ideias para te ajudar, para ajudar o seu negócio a crescer e te fazer, você que ainda não é empresário, ter um gostinho aí, ter uma coragem de começar a empreender. Para começar, a gente vai agradecer aqui no PodBext o nosso patrocínio do escritório de direito, escritório jurídico Thaís de Araújo. Esse escritório atende todos os segmentos da área do direito que você precisar, para qualquer demanda, para qualquer área da área jurídica que você precisar, pode consultar. Tem aqui na tela o QR Code que te leva para as redes sociais da equipe de advogados. E mais uma vez eu agradeço o escritório Thaís de Araújo. Então vamos lá para começar, vamos te apresentar, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso convidado de hoje, vai trazer muitas histórias, muito descontraído, muito rico em vivências. Vamos falar com o Danilo. Bem-vindo, Danilo. Muito obrigado por aceitar o convite de vir trazer as suas vivências, as suas experiências e contar pra gente aí dicas como a gente faz para ser bem-sucedido aí como você. Bem-vindo, Danilo. Eu que agradeço, Thaís, o convite, né? Uma honra poder participar de um podcast como esse, voltado para empresários, para a gente poder trazer alguma experiência, né? Eu adoro aprender, então eu sei que eu vou aprender muito aqui com você também. Que né? bom. Então, quero agradecer de coração o fato de você ter aberto essa porta aqui para a gente poder compartilhar. Né? Sim, vamos compartilhar. Vamos ensinar e aprender juntos aí, ensinar para os nossos espectadores, para os nossos seguidores. Danilo, a gente já colocou aqui a sua logo. Explica para a gente essa representação. O que é a DMO Enterprises? É a minha empresa que hoje é franqueada da Royal Prestige, de uma marca... O que é a Royal Prestige? É uma marca americana de utensílios de cozinha. É a marca número 1 lá fora de alta tecnologia para cozinha. Né? Então, é a referência de qualidade, durabilidade e de inovação para a cozinha. Hoje a Royal Prestige, essa marca, é patrocinadora do MasterChef aqui no Brasil, né? Patrocina o MasterChef nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Estão nos Estados Unidos, México, Colômbia, Canadá, vários países. Ela é referência nisso. E eu sou um dos franqueados aqui da marca no Brasil e também sou um franqueador da marca. Então eu formo novos franqueados. Né? É um momento que a empresa está investindo muito para crescer aqui no Brasil. É uma grande oportunidade para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você em casa conhece também, de poder empreender com uma marca forte, né? Ser franqueado de uma marca forte aqui no Brasil. Então a DMO é o seu CNPJ de distribuidora, de representação dessa marca. Exatamente. Perfeito. Vou voltar, então. A gente vai contar, conta historinha mesmo. Você acompanha, você já me falou que você assiste os outros episódios do PodBext também. Vamos contar desde o início, o que formou o Danilo, o que te fez ser um empresário hoje com essa bagagem, com essa ousadia, essa coragem de empreender e de ter esse feeling, esse julgamento de ter escolhido uma marca conceituada como a Royal Prestige para apresentar. Então, como foi lá no começo? Conta um pouquinho da sua história, seus pais ou seus tios, ou você teve alguma referência na infância de algum empresário que te fez crescer essa vontade de também querer ser dono do próprio negócio? Vamos contar lá de trás. É como foi a criança, né, Danilo? essa pergunta sua, porque me fez lembrar aqui. Meus pais não eram empreendedores, não tinham veia empreendedor, né? Meu pai é funcionário público, minha mãe também funcionária de banco, então empregados, né? Então, olha que interessante, não tinha uma veia empreendedora, mas eu sempre sentia assim que quando eu crescesse eu queria ser dono de negócio. Olha que interessante, né? Então, a gente tem os sonhos, os objetivos quando é criança. E quando a gente cresce, às vezes começa a cruzar isso. Você lembra o que você dizia que queria ser? Porque muito menino diz astronauta ou fala médico. Você lembra? Tem algum relance assim na sua Eu sempre falava que eu gostava de fazer negócios, né? Às vezes
Quero ser chefe. Quero ser dono de negócio, quero ser dono de empresa. Isso me admirava muito, porque eu percebia que os donos de empresa, eles eram pessoas diferenciadas. Eu achava que era muito comum uma pessoa ser empregado, né? Ah, todo mundo é empregado, eu nunca me vi como todo mundo. Eu sempre falava assim, eu tenho que ser diferente. E os empresários são pessoas diferentes. Porque são pessoas que eu falo que são praticamente loucos, né? Empreender, principalmente empreender no Brasil, tem que ter coragem, tem que ter visão, resiliência, né? Que faz com que você alcance coisas que as pessoas comuns não alcançam. Tem que então ser alguém com uma pitada ali a mais, uma pitada especial de ousadia mesmo, de coragem, porque é muito fácil não dar certo, na sua opinião. O que você acha? É muito fácil desmotivar, porque a jornada é dura para você conseguir fazer os rendimentos virem, o sucesso vir, o lucro vir, né? Sim, sim. Tem que ter essa disposição de arriscar, de saber que você não olha ali, você imagina o que vai acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer, né? Então, quando você empreende, uma das coisas que eu falo, quando você empreende, você tem que ter mais fé do que as outras pessoas. Tem que ter mais fé de que vai dar certo. É isso mesmo. Né? E claro, se preparar, estudar. Eu falo que tanto no setor de vendas quanto empreender, você tem que estudar. Estudar sobre negócios, sobre vendas, sobre pessoas, sobre né? Investimentos, estudar o mercado. Mas basicamente empreender é você saber lidar com pessoas. Olha que interessante. E ter um pouquinho mais de fé. Muito mais fé, muito mais fé. Que hoje, né, isso eu falava isso há 5, 10 anos atrás, talvez. Mas hoje eu falo que quem tem que ter muita fé é quem é empregado. Porque quando a pessoa é empregada, ela não tem segurança nenhuma. A pandemia mostrou isso pra gente. Né? Dificilmente uma empresa vai do dia pra noite perder todos os clientes. Mas o empregado, do dia pra noite, ele pode perder o emprego dele. A renda total dele, que é o Exato, emprego dele. O emprego dele. Então eu digo hoje, com a experiência que eu tenho, quem tem que ter mais fé é quem é empregado. Porque ele pode acordar empregado ou desempregado. E quando você empreende, não. Você é dono do que você planeja. Da sua fonte de renda. Da sua fonte de renda. Depende de você, né, Depende de você. Então, ser empresário hoje é muito mais seguro do que ser empregado. Olha que interessante. Muito interessante. O jogo vira, né? O jogo vira. Desde com outra perspectiva. Desde que você tenha a concepção de que na sua mão que está o seu futuro. Você não está dependendo de outras pessoas, está dependendo de você. Do quanto você vai se dedicar, do quanto você vai colocar de meta, planejamento, se fortalecer. Né? Porque às vezes você faz tudo isso dentro de um emprego e no outro dia você pode perder o emprego. Agora, quando você faz tudo isso dentro da sua empresa, do seu negócio, ninguém vai te mandar embora. Ninguém vai te mandar embora. Perfeito. Voltando então um pouquinho, quando você era criança e tudo mais, e aí você queria ser empresário. Você começou muito novo, comprar e revender alguma coisa. Qual foi a sua primeira experiência de ganhar dinheiro? Minha primeira experiência de ganhar... boa lembrança. Eu lembro quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu sempre gostei de relógios. E aí... eu conheci uma pessoa que trabalhava com atacado de relógios, essas coisas, e eu percebi que eu podia comprar o relógio e revender para amiguinhos da escola, do colégio. E eu comecei a fazer dinheiro com isso, acredita? Olha que interessante. Comprava e revendendo relógio. Esses relógios que na época era moda, né? Que trocava pulseira. Trocava pulseira, exatamente. Então as pessoas compravam um relógio que vinha com uma pulseira e tinha outras pulseiras coloridas que poderia agregar. Então eu fazia dinheiro com isso. E aí você começou a ter já a sensação boa do lucro, de ganhar dinheiro sem você precisar estar empregado. Olha que interessante. E lidando com pessoas, cativando clientes. Uhum. Já foi aí um início. Sim, porque era algo que eu gostava e eu percebi que quando eu gostava do que eu estava fazendo... O encantamento pela venda era muito mais tranquilo, era mais fácil cativar o cliente. E você vendia o que você gostava, que você comentou que gostava de relógio. Então, gostava. Era fácil a explicação, convencer o cliente, convencer o amiguinho, era fácil, porque você sabia falar do relógio. Eu falava, geralmente eu usava, né? Você era produto do produto. Tava combinando com a roupa, alguma coisa, então
ficava mais evidente, né, que o produto chamava atenção Sim, e a pessoa sim. queria ter igual o meu. Olha que interessante. Geralmente Aí- eu vendia o que eu tava usando, olha que legal. E isso dá para aplicar até hoje. Sim. Você consegue vender mais, representar mais algo que você confia, usa, veste, Uhum. certo? Isso é uma consequência, não é? Tem que ser produto do produto, né? Não é uma coincidência que você estava vendendo o que você usava, né? Uhum. Porque a gente não consegue vender uma ideia ou um produto ou um serviço de que nós não acreditamos, né? A gente precisa primeiramente... O olho tem que brilhar. Quando primeira- brilha, a gente... Primeiramente acreditar na qualidade mais. daquilo, na segurança daquilo, que aí flui melhor o seu oferecer daquele produto, daquele serviço, consequentemente o rapport com o cliente que vai Acontece de forma mais tranquila. que é um público capaz de comprar aquilo, Exato. né? Então essa dica também é importante, conta aí pra gente que pro olho brilhar, pra você falar com segurança. Dá essa dica aqui pra gente, como é que tem que ser? Você primeiro tem que se apaixonar pelo Tem que que você... se apaixonar pelo produto, você tem que se sentir usando o produto, e isso você consegue transferir para o seu cliente. Então, quando você é apaixonado, naturalmente o cliente vai gostar. E aí você vai adequar se cabe no bolso da pessoa, se não cabe no bolso da pessoa. Então, é dessa forma. Primeiro, o olho tem que brilhar, tem que ser apaixonado. Perfeito. E contando um pouquinho mais da sua história mesmo, da sua caminhada. Aí foi muito tempo que você vendeu o relógio, aí foi a época final ali do ensino médio que você já tinha que escolher algo, se ia continuar estudando e se especializando em algo, ou ia empreender, ia trabalhar, né? Ia só trabalhar para depois estudar. Como é que foi? Então, na época, eu tinha um sonho, um objetivo, assim, de fazer medicina. Olha que interessante. Porque meu pai trabalhava na área da saúde, né? Ele era biólogo, né? E eu vi aquela área médica muito bonita e tal. Eu falava, É uma missão muito bonita, missão, né? né? De cuidar das pessoas. E eu sempre gostei de estudar, eu estudava bastante mesmo. Biologia, ciências, gostava de estudar isso. E aí eu comecei a prestar os vestibulares para medicina. Prestei na USP, fui prestar na Bahia, em Salvador, lá nas federais da Bahia também. Acabei não passando para das segundas fases. Passava na primeira e não passava na segunda. Porque é pesado, né, o estudo. Muito pesado. Afunila demais, é muito difícil Afunila mesmo. demais. E aí, nessa época, eu também percebi que eu já estava com 17 anos e eu queria ter as minhas coisas. Queria poder sair pra balada. Você queria ter a sua renda. Ter a minha renda, E ter o meu nisso dinheiro. você tinha sido só estudante e em uma fase ali de estudante vendia os relógios. Vendi os relógios, né? Nessa mesma época também, eu fui promotor de balada. Não é da sua época, mas tinha uma danceteria dentro do Shopping Eldorado, chamava Resumo da Ópera. Vamos falar de idade. Quantos anos você tem? Conta Hoje eu pro tenho pessoal. 44 Ah, anos. então é da minha época, sim. É. Aí dentro do shopping, Dentro do Shopping Eldorado, lá em Pinheiros, sim. tinha uma danceteria, na época chamava danceteria, né? Que chamava Resumo da Ópera. E aí dos meus 14 anos aos 17 anos, eu era promotor da matinê. E sua mãe deixava seu pai trabalhar? Incentivava, deixava. trabalhar? Que não era, na verdade, era uma diversão. Ah, né? você ia pra participar e acabava... Eu não encarava como trabalho, né? Eu fazia as listas de amigos para poder ir na balada, né? E aí tinha um ganho com isso. O que eu ganhava geralmente? Ganhava a minha entrada, ganhava uns presentes, uns prêmios lá e um dinheirinho para poder ir na patinação no meio da semana, para ir numa lanchonete, comer um lanche. Então, era uma forma da gente interagir com mais atividades, né? E então eu fazia essa promoção na balada. E quando eu tava já na fase de 17 anos, tal, eu já tava pensando no que fazer. Foi quando eu comecei a prestar para o vestibular de medicina. Mas aí acabei não passando nos vestibulares de janeiro. Uhum. Mas eu falava, poxa, eu tenho que ter alguma fonte de renda maior. E aí, como eu sou de Osasco, criado em Osasco, nasci em São Paulo, mas vivi em Osasco minha vida toda, eu tinha a opção de trabalhar no Bradesco. Uma agência do Bradesco perto da minha casa lá. Não, e Osasco é a sede, né? É a sede do Bradesco. Muitos moradores de Osasco trabalham no Bradesco. E eu falei, poxa, para que eu preciso para entrar no Bradesco? Eu tinha que estar fazendo uma faculdade. Eu tinha que estar fazendo alguma faculdade. Entendi. E como eu não tinha passado
vestibulares do começo do ano. E o que você queria era medicina. A medicina também não daria para trabalhar em banco. Não dava para trabalhar no banco lá. Eu prestei vestibular no meio do ano para direito. Prestei lá na Unip de Alphaville e entrei. E na mesma época eu levei o meu currículo para o Bradesco e fui chamado muito rápido. Então, com 18 anos, já comecei a trabalhar no Bradesco. E lá eu aprendi mais ainda, trabalhando na agência, sobre venda de cartão de crédito, de seguro, capitalização, consórcio, todos os produtos bancários, né? Porque o banco hoje incentiva muito a gente fazer as vendas. Então eu trabalhei no caixa, mas ao mesmo tempo fazia atendimento para vender os produtos do banco. E aí fui ganhando experiência, entendeu? Como funcionava mais ainda de forma profissional esse mundo de vendas, de negócios. Certo. E lidar com pessoas. Lidar com que pessoas. Nunca foi uma dificuldade, nunca foi forçado que você tinha que fazer isso. Você lidava bem, gostava de lidar com as pessoas diferentes, com o público, com os clientes. Você sempre gostou? Sempre gostei. Eu sempre tive muitos amigos, né? Eu lembro que no colégio eu sempre fui representante de sala. E líder. Eu gostava de liderança, né? Sim, já era de lá. Tinha esse negócio aí, o pessoal, quem vai ser o representante de sala? O pessoal apontava o Danilo. Por quê? Porque ele conversa com o professor, conversa com diretoria e tal. É amigo de todos. Tinha bastante amigo, o pessoal vinha em casa, eu ia na casa de todo mundo. Na época eu frequentava o clube também, tinha a ACM lá perto da escola, então sempre fiz trabalho voluntário, fiz esporte, natação, futebol, então sempre conheci muitas pessoas e gostava de lidar com as pessoas. E aí, você sabia que estava ali no Bradesco só para ser como se fosse um tapa-buraco, porque o seu sonho mesmo, que queimava no seu coração naquela época, era estudar mais e não desistir. Passar em medicina? Conta pra gente, Danilo. Eu acabei abortando esse sonho, Uhum. porque eu comecei a perceber que eu gostava mais ainda de negócios dentro do banco, certo. Percebendo que era mais ainda o mundo o que estava no meu coração. Você começou a aprender do mundo de negócios, do mundo corporativo. De negócios. E como eu tinha passado no vestibular de Direito, né, eu comecei a estudar também Direito e gostei do Direito, da parte de advocacia, da área de advocacia. Então eu acabei ficando no banco só 2 anos. Porque aí eu já fui atrás de estagiar em escritórios e tudo mais. Vivenciar o que você aprendia. Vivenciar o que eu aprendia. Em paralelo a isso, eu também desenvolvi alguns negócios. Conta pra gente. Então tinha um cliente que ele tinha um cursinho pré-vestibular, uma escola e um cursinho pré-vestibular, e ele me convidava o tempo todo para eu poder montar a equipe comercial, porque ele via que eu vendia bem os produtos e tal, e ficava me aliciando lá para poder trabalhar com ele, né? E aí, muito novo, você é muito novo, 19 anos, né? Na época eu tava com 20 anos. Porque você ficou dos 18 aos 20, 21, né, no Brasil. Exato. E aí, com 20, 21 anos, eu saí do banco, eu fazia estágio e também fui trabalhar com essa empresa, com esse meu Qualificar amigo. A equipe de vendas dessa escola, desse cursinho. Cursinho pré-vestibular, cursinho universitário, que tinha lá em Osasco, cursinho grande e tal. Então, o que eu fazia? A gente montou uma equipe com 3, 4 promotores de vendas que visitavam as escolas para divulgar o cursinho para esses alunos do final do ensino médio, né? Virem fazer o curso pré-vestibular nessa escola. E você não era funcionário, você já era um prestador de serviço, já empreendia para esse seu conhecido, para esse seu colega dono da escola. Exatamente. E você lembra das sensações, assim, dos seus pensamentos na época, de como você se sentiu desafiado em criar ali um pitch, criar uma forma de ensinar os outros promotores? Qual a dificuldade de ensinar e conseguir a resposta de que a equipe fosse tão comprometida e bem desenvolvida como você era? O que você sentiu nisso? Era difícil capacitar as pessoas? Ou você sempre, enfim, pensava, não vão conseguir fazer como eu faria no lugar deles? Como que você conta essa Thaís, eu sempre tive a ideia, sempre tive o pensamento de que para eu delegar alguma coisa, eu precisava aprender a fazer primeiro. E assim, voltando na história dos relógios e tal, quando eu montei esse negócio da equipe de vendas dos cursinhos pré-vestibular, a primeira coisa que eu fiz, antes de montar a equipe, eu fui visitar as escolas. Para eu poder desenvolver como
seria a melhor forma de dialogar com os diretores de escola, com os donos das escolas, para a gente poder divulgar lá dentro. Certo. Então eu fiz isso aí mais ou menos uns 2 meses para eu entender qual seria o retorno e eu poder também estruturar qual era o discurso que a equipe ia utilizar. Você foi sentir na prática, você não ficou só na teoria. Exato. Então você foi fazer experiência mesmo na prática para poder, com precisão, né, com peso, contar para eles o que eles se deparariam numa prospecção de escola. Exato. Então eu sempre fui dessa ideia de que se eu tenho a experiência de eu fazer, aí eu consigo duplicar. Olha que interessante. Muito interessante. Isso, anotem. Anotem. Conta pro pessoal. Então, como que é? Se você tem experiência na prática do fazer, você vai consegue poder duplicar. ter autoridade para formar uma equipe, para treinar a equipe. Para duplicar. Para duplicar, porque você viveu aquilo que a equipe vai fazer. Não dá para ensinar o que você não sentiu a dor. Exato, porque a liderança parte disso também, né? O líder é aquele que encabeça, que vai na frente, que abre motiva. os arbustos. Exato, isso é fundamental. Desbrava, né? Desbrava o mercado. Que vai à frente, primeiro já passou por aquela experiência que os liderados vão passar, e isso faz com que o liderado te dê uma moral a mais, porque fala, poxa, o Danilo já viveu isso. Se eu já fiz, por que o outro não faz, né? Então... E aí você ficou um tempo só sendo... Não, você não ficou um tempo só sendo treinador da equipe, porque você já estagiava em Direito, era meio período? Tava estagiando meio período e meio período com as equipes de vendas de cursinho pré-vestibular. E essa forma quadradinha do estágio em Direito, que seria um trabalho empregado mesmo, isso já não te encantava? Você não gostava? Ou você gostou? Ou também com a sua veia empreendedora nesse momento do direito, você falou, poxa, eu preciso abrir o meu escritório o quanto antes. Eu não tinha vontade de ter um escritório, porque quando eu imaginava ter um escritório, eu imaginava advogando. E quando eu comecei a fazer esses estágios, o que eu mais observava era como os advogados do escritório vendiam o serviço de direito. Uau, então, o que eu comecei a fazer mais? Eu comecei a captar clientes para o escritório, ao invés de trabalhar fazendo peças. Olha que interessante. Gente, ele foi seu comercial do escritório de direito. Sem saber, você foi empírico ali, né? Sem saber o que você estava fazendo, porque não é muito comum, hoje em dia, isso a gente está falando de quando você estudou, 20 anos, há 20 anos. Não é muito comum ter um departamento mesmo de prospecção, de comercial, de trabalhar leads. Não tem. Thaís, nenhuma faculdade ensina você a vender. Passivo como chegam os clientes no escritório de A advocacia. indicação, Não é tal, ativo. Não é ativo. E você foi e criou ali porque era um escritório caminho. que prestava serviço para empresas e tal. Certo. E eu falei, poxa, a gente pode visitar as empresas e fazer a prospecção, assim como eu estava fazendo do cursinho pré-vestibular, né? Então, eu comecei... Você já tem uma parceria, um escritório jurídico? Eu quero... Exato. E a maioria dos empresários não tem. Geralmente procuram um advogado quando a dor já chegou, né? Sim. Quando o problema já está instalado. Imagino. Que aí você escolhe sem tanto crivo. Porque você já tem o problema ali, você precisa escolher logo quem vai ser o seu representante, quem vai ser o seu escritório para... Né, e nesse escritório eles faziam muito direito preventivo, então ajustava a empresa para ter menos problemas trabalhistas, menos problemas tributários. Então, isso eu observei que era mais fácil fazer a venda de uma situação antes de ter o problema. Né? Antes de ter o problema, para prevenir e não ter problemas. Tinha público mesmo, porque você trabalhava no preventivo, não só nas consequências, né? E aí você dividia os períodos e dava conta dos 2 empregos. De manhã na escola, nas escolas do cursinho, à tarde no escritório de direito e à noite estudar. À noite para faculdade. Você tinha tempo de descanso ou tempo de ócio para ter a criatividade de buscar o que você queria fazer no futuro, na parte de empreender ou não? Essa época foi só executando mesmo, porque... executando, mas de uma assim, agenda Thaís, tão lotada. Eu digo isso mediante, né, sua rotina era muito cheia. O meu dia sempre era muito cheio. Mas isso não era um peso pra mim, porque eu sempre gostei muito do que eu fazia. Sempre gosto. E diferente do que as pessoas falam assim, você tem que buscar
algo que você gosta para fazer. Não, eu buscava me encantar pelo que eu estava fazendo. Para tornar aquilo Prazeroso. Então, era tranquilo. Eu lembro que eu captava cliente de sábado ou domingo, não tinha problema. Porque era algo que eu estava gostando. Era no seu meio? Eram pessoas do seu convívio? Do meu convívio, que captava também. Oferecia. Né? Oferecia. Então, todo local que eu tava falando sobre negócio. Ou era negócio de educação, da parte de cursinho, ou era negócio da parte de jurídica, né? Então, e aprendia muito com isso, né? Conhecendo pessoas, fazendo network, e isso traz cada vez mais clientes. Nessa época, na sua cabeça, você já sabia que não queria trabalhar para os outros, trabalhar ali no formato quadrado, ou prestar um concurso, não, enfim. Quando eu saí do banco, eu já tinha isso. Queria trabalhar para você. Meu único registro em carteira foi lá dos 18 aos 21 anos. Certo. Eu nunca mais tive registro na carteira. Então, vamos pensar no pensamento médio da população. Sim. Teoricamente, eu sou desempregado desde os 21 anos, né? Sim. Não tem mais a formalidade, né, do vínculo CLT e tudo mais. A segurança também do salário, dos benefícios e tudo mais. E aí, porque em escritório de direito é uma parceria mesmo, uma prestação de serviço. Estágio, né? Estágio, e depois, se porventura começa a trabalhar mesmo advogando, normalmente tem alguns escritórios são sócios. Que contratam como CLT, mas é bem raro. A maioria são associados, né? Advogados associados. E aí, depois, qual foi o seu próximo passo de empresário? Você ficou muitos anos vendendo serviços do escritório. Não fiquei muitos anos. Por quê? Os donos desse escritório se separaram e acabaram fechando o escritório. E eu acabei saindo. E no mesmo período, essa escola que eu trabalhava, um dos sócios faleceu e tal. E aí eu resolvi sair. Por quê? Surgiu uma oportunidade muito interessante para mim. Tem uma prima lá de Brasília que ela era representante de semijoias. Ela tinha venda direta de semijoias. Então ela tinha equipe de vendas e tal. E ela vinha muito para São Paulo para participar das feiras de lançamento e tudo mais. A Regina. Sou muito grato pela Regina, porque me trouxe uma oportunidade que eu ganhei muito dinheiro com isso. Ela me convidou para ir um dia na feira de joias lá, eu falei, poxa, eu acho que esse negócio é bom, porque a mulherada ficava louca com semijoias, com coisa de beleza. Eu falei, poxa, Regina, como é que eu posso empreender como você está fazendo, né? Aí ela me deu umas dicas lá, eu consegui captar alguns fornecedores de semijoias e montei venda de semijoias com representantes, com vendedoras. Você montou uma equipe. Montei equipe. Então eu ia captar. Eu tinha os contatos das escolas, lembra? Sim, então, sim, você já tinha seu mailing que dá para as professoras oferecer várias coisas. Adoram. Então o que eu fiz? Eu captei algumas pessoas, algumas professoras de escolas, das escolas que eu já tinha contato. Para ser seu ponto focal em cada escola. Revendedoras das semijoias. Então eu montava o mostruário, entregava para elas em consignação e passava lá uma vez a cada 10 dias, a cada uma semana, para trocar o mostruário, pegar os lucros do que tinha vendido, né? Vendia muito em cheque na época, né? Uhum. O pessoal fazia venda em cheque. E esse negócio começou a crescer. Achei muito bom, né? Teve um investimento inicial importante. Da compra dos mostruários. Da compra dos mostruários, da compra das semijoias. E depois esse dinheiro começou a girar. Muito bom. Foi por bastante tempo. Eu fiquei nesse ramo aí durante 3 anos. Bastante tempo. Foi quando começou... Porque essas semijoias que eu vendia eram semijoias assim, com pedras naturais, com material bom, tudo. Mas nesse mesmo período, uns 3 anos, 4 anos depois, começou a entrar semijoias bijuteria. Sei. Chinesa, tal, que era um preço muito mais baixo. E que... As suas eram folhadas? Folhadas, então o valor né? Uma realmente coisa sobe. Que era bem de valor agregado bom, né? Não dava para competir. Não tinha como com a competir. bijuteria mesmo que chegou. E eu percebi que estava caindo
a venda, por conta das bijuterias. Semijoia é bijuteria. E visualmente é parecido, mas na qualidade, quando Não, pega, a durabilidade. muda Visualmente, ela é parecida quando você entrega novinha. Uhum. 2 semanas depois, você sabe. Nas que semijoias as mulheres podiam tomar banho, ir na praia, passar perfume e não estragava. E a bijuteria era bem diferente disso. Mas mesmo assim você acaba perdendo o cliente, diminuindo o faturamento, porque vem entrando um produto com valor bem mais baixo, né? E algumas pessoas Muitas pessoas querem optam algo que pelo é mais preço. barato, né? É natural. Tudo bem, ela vai estragar rápido, né? Assim, argumento do cliente. Aí eu compro outro. Porque com o valor de uma biju, eu compro, né? De uma semijoia, eu compro 3 bijuterias. Eu imagino, Sim, eu imagino. comprava na verdade 5, né? E aí foi um grande desafio para você. Aí você teve que tomar uma decisão de ir para um outro segmento? Eu tive que tomar uma decisão, sim. Nesse período que começou a cair um pouco o faturamento das semijoias, eu aproveitei que eu estava capitalizado e surgiu uma oportunidade por indicação de uma gerente do banco, uma amiga minha, gerente de banco também. Ela falou, ó, Danilo, tem 2 sócias que estão querendo vender a empresa delas. E era uma clínica de estética. De uma rede de Danilo franquias. entendia Nada, eu não entendia estética. nada de estética. Mas o empresário, ele entende de negócios. Exato. Podia ser uma loja de pamonha, de milho. Não importa, né? Certo, entendi. E aí teve essa oportunidade dessas 2 sócias estavam brigando lá e tal. E estavam vendendo barato a clínica de estética. Em Osasco, Em Danilo. Osasco mesmo. E eu entrei nessa sociedade. Mais ou menos que não era seu negócio. Não era meu ramo. Não, seu público eram as mulheres. Era, Então esse apelo, por causa das semijoias, né? Continuou. Esse discurso, esse apelo, a sensibilidade aos gostos, às necessidades do público feminino, você já atendia, você já sabia lidar, porque era o seu público, com as Sim. semijoias, né? Eu não tinha experiência, né, de como funcionavam os tratamentos estéticos. A parte técnica você parte não técnica sabia. eu não sabia. Uhum. Mas eu entendia que... Do público, sim. Do público, né, que tinha que feminino. encantar, né, coisas que o empresário E tem que... gestão de negócio, gestão dos valores, em quem investir, quando segurar, isso você também já sabia. Já sabia. Que é como se fosse administrar mesmo a eu clínica, tive né? que aprender muito sobre como lidar com a mão de obra do funcionário de estética, né? Das funcionárias de estética. Tinha o pessoal que faz massagem, faz os procedimentos, as esteticistas, né? Biomédicas, talvez, também. Tinha uma parte lá também de cabeleireiro. Então tinha cabeleireiros, manicures e tal. E foi bem penoso aprender a lidar com esse pessoal. O desafiador foi empregados. Os empregados, exatamente. Então, porque eu não tinha a experiência de ter empregados nesse setor. É diferente a parceria que você tinha com as suas revendedoras de semijoias. Bem diferente, né? Não tinha cobrança, não tinha meta, né? Não tinha que pagar salário para ninguém, era comissão, vendeu, ganhou. E nem cumprir horário, assiduidade. Não A tinha. revendedora era autônoma, você era líder de uma equipe de autônomos. Líder de empreendedores também. Exato. Diferente de ser líder de empregado, né? É bem diferente, empresário. Conta Aí pra quando gente. você resolver empreender, pense bem. Eu vou empreender com parceiros de negócio ou vou empreender com empregados? Né? Porque eu lembro que na clínica de estética eu tive ações trabalhistas, né? Tinha que controlar o horário de entrada, o horário de saída, qual era a produção. Então, isso é mais desafiador ainda. Para você também não foi tanto um problema, um tiro no escuro, porque tinha o respaldo jurídico. Você chegou a se formar. Sim. Você se formou advogado. Então, quando vinham as demandas jurídicas, o dono ali, o chefe, também podia atender. Mais ou menos, viu, Thaís? Por quê? Mas você não era leigo, né? Não era leigo. Não era leigo, mas eu sempre gostei mais da área tributária do que da área trabalhista, né? Mas Ou eu percebi trabalhista que... ou civil, né? Exato, contratos, né? A parte empresarial, né? De contratos. Mas a parte de CLT, de trabalhista, é difícil, porque, querendo ou não, no Brasil hoje, a pessoa entra na justiça, mesmo que ela já tenha recebido tudo. Ela entra e o juiz ainda fala, e aí, tem alguma coisa tem algum acordo para fazer? E sendo que você já pagou tudo, já tá... Esse protecionismo, né? Esse mito, assim, essa máxima mesmo de que no trabalhista o advogado de defesa, né? Num caso, sempre defendendo o CNPJ, é muito mais custoso, é muito mais difícil. Penoso. Porque você já entra
no processo meio que com causa ganha por ser o funcionário, né? Exato. Imagino. Isso Há essa dói, máxima. isso Nós, dói. né, eu que não sou da área do direito e tudo mais, a gente ouve, a gente sabe disso. É uma máxima do Brasil, de que tá sempre pró-réu, né? Pró-empregado, pró empregado, né? no caso, né? O réu é o empresário. É difícil mesmo. Já entra, vamos Isso supor me fez que já refletir chega muito. 70% a favor do empregado. Então, o advogado ali do trabalhista que defende o CNPJ tem que ser muito bom para conseguir fazer ele pagar o menos possível, porque pagar você já entra com uma sensação já tem que um você vai ter custo, que pagar um pouquinho. Já tem um custo ali já. Então, entendi. Fez eu refletir muito sobre continuar ou não com a clínica. Por causa da equipe. Exato. E na clínica eu também tinha um sócio que também não tinha tanta experiência na área de estética, assim como eu. E aí, depois de 2 anos e meio, a gente resolveu sair do negócio. Ele foi seguir a vida dele, eu fui seguir minha vida, que começaram a surgir outras oportunidades também. A gente pode aprofundar um pouquinho mais aí, que é o que eu acho que o nosso espectador quer saber e tudo mais. Ouvindo o ponto aqui, ó. Vamos falar de números. Você chegou a perder dinheiro investindo na clínica? Perdi, Isso que fez esses seus 2 anos e meio decidir sair? Eu saí de lá foi uma falência. Então muita conta grana. Pra gente como é que foi. Não chegou a ser falência, assim, mas... Sim, mas perdeu dinheiro. Você não capitalizou. Deixou o negócio, exatamente. O que eu fiz de investimento eu não recuperei e ainda saí devendo mais ainda. Então a saída ali pra não ir pra mais... pro fundo do poço, pra falir mesmo, a saída ali era se desvencilhar, vender o mais rápido possível para vender os equipamentos, vender as coisas para poder... Aí fechou a clínica. Né? Não pensei que você tinha vendido e passado para algum outro administrador. Não. Teve pessoas que até fizeram proposta, tudo, mas não era viável, era melhor fechar mesmo. Que poderia ficar com um passivo lá e tudo mais. Entendi. E aí você falou que apareceu uma outra oportunidade também para empreender, para continuar como Sim, tinha um amigo que ele tinha uma corretora de seguros e ele precisava montar um departamento de venda de plano de saúde que não tinha ainda. Ele era especializado em seguros de prédios, seguros de carro, de casa e tudo mais, mas ele sabia que tinha um ramo lá que ele poderia explorar mais. E ele me convidou, né, era um amigo desde a infância, me convidou para fazer esse departamento, sabendo que eu estava ferido, né, porque tinha fechado um negócio, aí devendo bastante dinheiro mesmo, imagina, bastante dinheiro. Você julga que, por exemplo, essa fase, né, esse seu capítulo, é o capítulo do livro aí até agora, né, da sua história, é o mais decepcionante, o mais frustrante, o mais triste? Isso te ensinou muita coisa, mas você acha que foi a pior parte até agora da vida de empresário? Foi uma das partes que a gente mais aprende, né? Sim, mas foi a mais triste, a que te mais frustrou. Sim, na época eu era casado, então terminou o casamento junto, foi tudo embora com essa término da empresa, né? Sim. Então, fechamento da clínica. Foi bem desafiador mesmo, né? Vários aprendizados. Aí você teve que se reerguer. Me reerguei. Num segmento, mais uma vez, novo, inédito. Que eu não conhecia. Que você não conhecia, era venda de plano de saúde, plano né? De saúde, seguro-saúde, que era um segmento que estava crescendo muito no Brasil também. As operadoras pagavam comissões altíssimas, né? Eu lembro a Mil, Medial, pagavam comissões muito boas. E aí tinha uma margem boa de lucro para a gente poder dividir com a equipe de vendas. Então eu comecei a aprender... trazer o conhecimento sobre venda de plano de saúde e automaticamente, questão de 3, 4 meses, já estava formando uma equipe. E isso foi bem gratificante. Novamente, voltando para o que você falou, você só consegue duplicar, só consegue ensinar se primeiro você aprender bem na prática, né? Aprender na teoria, mas aprender bem na prática, porque aí sim, com propriedade, você vai conseguir ensinar para sua equipe. Então eu saí, fiz venda, fiz PAP, batia de porta em porta, empresas, né, para oferecer plano de saúde, consegui fazer bons negócios para os funcionários, né, para as empresas. E aí eu falei, chegou a hora de montar a equipe, que agora eu já vi que é duplicável. É simples, não é fácil porque tem que fazer, mas é simples. E fui montar a equipe de venda de plano de saúde. Da corretora. E deu muito certo, ao ponto da gente ganhar premiações das operadoras de plano de saúde premiar com viagens para Bariloche. Porque vocês atingiam as metas. Porque batemos metas e isso foi muito bom mesmo.
Eu gostei muito, me diverti muito nessa época. E Hein? você continuava nesse formato de prestador de serviço? Sim. Você era um parceiro do seu amigo dono da corretora. Exato. Continuava sendo dono da sua própria carreira. Exato. Dono do seu próprio negócio. Uhum. Um Porque prestador. eu achava que funcionava melhor dessa forma, né? Ficava mais suave. Ao invés de eu ser um empregado da empresa, não. Você ficava mais livre Eu para também atuar em outras coisas que você Eu quisesse. sempre pensei, na área comercial, você tem que ganhar pelo resultado. Não pelas horas trabalhadas, sim pelo resultado. E se eu não precisava responder por horário de entrada, horário de saída, e sim por resultado, eu poderia trabalhar muito mais tranquilo. Certo. Então, sempre gostei desse modelo, desse formato. Foram anos ali na corretora? Foram anos, foram 4 anos fazendo isso, foi muito bom. A gente cresceu. Só que em determinado momento, como todos os mercados têm mudanças, as operadoras de plano de saúde começaram a reduzir esses comissionamentos, que eram bem altos na época. Eu lembro que, na época, uma operadora pagava em torno de 500%, 600%. Então, era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta mensalidade ali, você ganhava... Em uma vez só? Não, pagava... Ela pagava né, uns 5 meses. 5 meses, 6 meses. Eles começaram a reduzir para 300%. Então, isso foi um ponto que eu observei também. Ó, esse mercado está começando a mudar. Eu tenho que ter o mesmo esforço, vender a mesma venda e vou ganhar metade? Bem menos, né? Então, você não conseguia pagar a comissão alta que a gente pagava. Então, eu comecei a observar para poder migrar. E tava se fortalecendo muito essa questão de assessoria tributária. Certo. Por conta de mudanças tributárias que tinham acontecido no Brasil naquele período. Eu falei, poxa, eu vou começar a investir novamente nesse segmento tributário, que é uma coisa que eu já gostava. Me qualifiquei, Me né? qualifiquei. Como advogado e tudo mais. E aí tinha um amigo que ele tinha uma empresa de consultoria. Eu falei, poxa, a gente pode implantar a parte de recuperação de créditos e tudo mais. Principalmente tinha uns créditos na área, na conta de energia na época. Uns benefícios que foram bem interessantes que eu trouxe para esse escritório. Que ele não atuava, ele tinha consultoria de outras áreas e ele abriu o leque para o serviço que você ia oferecer. Ele atuava mais na consultoria contábil das empresas, né? E eu falei, olha, a gente tem uma brecha aqui que a gente pode fazer E aí você entrou como um prestador, também um sócio dele ali nesse novo produto para a consultoria dele. Sim. E como ele já tinha uma carteira de clientes, a única coisa que a gente precisava era visitar essa carteira e oferecer o novo produto. Novo produto, perfeito. E como era recuperação, poxa, todo mundo gosta de todo mundo tem dinheiro que já está ganhar, perdido, né? Ganhar suas inadimplências, né? Exatamente. E começou a fazer essa captação dos clientes, deu certo. Começamos a montar uma equipe também comercial para captação de mais clientes para implantar essa recuperação de créditos nas contas de energia. Isso deu muito certo. A empresa cresceu, o escritório cresceu, a equipe cresceu. Mas olha que interessante, eu não era dono do escritório, né? Eu estava lá como um parceiro do escritório trazendo uma oportunidade. E esse meu amigo ele teve um problema de saúde, que ele precisou se afastar. E aí algumas pessoas da família dele começaram a fazer a gestão do escritório e não estavam tão alinhadas como ele ao negócio. Então começou a perder a mão de pagamentos, de equipe e tudo mais. E foi nessa mesma época que eu conheci a Royal Prestige. Eu tinha conhecido o produto, que são as panelas. Eu sempre gostei de alimentação mais saudável. Sempre gostei de uma alimentação diferenciada. Comprava orgânico, integral e tal. E um amigo me apresentou a Royal Prestige. Foi em casa, fez a demonstração. Eu indiquei vários outros amigos. Ele foi e vendeu para muitas pessoas. E como eu tinha comprado também... Você já tinha consumido, por exemplo, eu já era... dele? Você já tinha comido os alimentos feitos nos produtos? Exatamente. Percebi o quanto era um produto inovador. Né? O quanto aquilo era uma ruptura, uma quebra de vários paradigmas da cozinha. Então, seus olhos brilhavam para esse produto, então ia ser fácil vender. Brilhou. Eu falei, poxa, ali tem uma oportunidade grande. Não é pequena, é grande. Porque eu comecei a observar o que era a empresa, eles estavam começando no Brasil. É isso que eu ia perguntar. Era um momento que estava começando no Brasil, tinha poucos representantes? Pouquíssimos.
E Não podia perder essa não oportunidade, podia, né? porque a empresa lá fora já era gigante. Né? Hoje a Royal Prestige vende mais de $1 bilhão. Você falou que tem mais de 60 anos, Mais né? de 60 anos, uma empresa multinacional americana, então com credibilidade, com seriedade, né? Eu falava... Aí você foi tirando o pé da consultoria jurídica tributária, foi Uhum. vendo que daria para colocar a mão num outro segmento e Fazia a transição. fazer a transição, colocar suas forças num outro produto para fazer... Porque você ia ver que ali dependia de você, os lucros dependeriam Em do 6 meses, do seu empenho. em 6 meses o que eu estava faturando com a Royal Prestige já era muito mais do que com o outro. Em 6 meses. Aí aquilo foi gritante, deu fazer A essa princípio você ficou migração. só como uma renda extra Eu da fazia... Royal Prestige. porque Depois você saiu de vez do escritório. Isso, tava fazendo uma renda extra. Mas era uma renda extra que começou a virar uma renda principal muito forte. Porque são produtos de valor agregado alto, né? Sempre quando a gente lida com produtos de valor agregado alto, A comissão é maior. a comissão é maior, a possibilidade de ganhos é maior, né? Então, Mas é mais difícil encontrar público. Depende. Porque é um público que tem que ter uma renda A maior. Royal Prestige, ela trouxe um produto diferenciado, mas ela trouxe uma solução para que todas as classes sociais pudessem comprar. Essa empresa, ela financia o produto em até 30 meses no boleto. Entendi. Então, pessoas de todas as classes sociais Tem gostam acesso. do que é bom. Todo mundo gosta do que é bom, Thaís. Do que é bom e que traz saúde, principalmente. O apelo maior é Saúde, saudável, praticidade, economia. E quando você tem algo que traz um diferencial tão grande, se você consegue parcelar, as pessoas querem ter. Por exemplo, a classe social que mais compra iPhone Pro, o iPhone mais top, é classe C e D. Por quê? Porque a pessoa vai numa loja, no Magazine aí, parcela isso em 20 vezes, 24 vezes, né? No carnê ainda. É. E a Royal Prestige, ela trouxe essa solução também. Então ela veio para o Brasil com produtos de altíssima qualidade, altíssimo valor agregado também, com durabilidade. Imagina assim, panelas com 50 anos de garantia. A pessoa nunca mais troca a panela dela. Nunca mais troca a panela. Verdade. Porque daqui a 50 anos vai vencer a garantia. Não é que acaba o produto. E ainda com um sistema de Panela pra parcelamento. deixar de herança. Exato. Exatamente. E uma ótima herança, porque o que a gente mais pode deixar para as pessoas que a gente mais ama não é dinheiro. Não. É uma boa educação, bons hábitos de saúde. E isso está muito conectado com o conceito da Royal Prestige. Dos produtos. Isso fez eu me encantar muito. Eu falei, eu tô num mercado que ninguém ainda está pensando, porque está começando no Brasil. A gente sabe que a água mais limpa é quem bebe, bebe primeiro, né? Quem bebe primeiro. Eu falei, eu vou investir nisso. E entrei de cabeça. Eu sempre gostei... Quantos anos? Faz 7 anos. 7 anos. 7 anos. Sempre gostei muito de fazer conexões, network, Não, deu pra formar perceber equipes. que formar equipe, treiná-los, qualificar as pessoas a venderem, a falar como você, Sim. oferecer como você. Né? Me duplicar. E nada mais é do que isso, o Uhum. principal trabalho de vender direto algum produto, né? No Sim. caso, os produtos da Royal Prestige. Exato. É você capacitar pessoas que pensem, que falem como você para oferecer esse produto que você também já é encantado, deixar as pessoas encantadas para que ela encante novos clientes Uhum. por esse produto. E observei também, porque é um negócio democrático. Eu não precisei investir nada para entrar nesse negócio. Diferente da Semijoia, que você teve que comprar Todos os outros negócios que eu participei, eu precisei colocar dinheiro. um estoque, né? Eu sempre precisei colocar dinheiro. E nisso eu não. A Royal Prestige, ela entra com estoque, ela entra com capital de giro. Eu não tenho empregados. Então, aquele problema de tomar ação trabalhista, Não tem mais. não tenho mais. Você tem parceiros. Parceiros, exatamente. Então, todas as minhas dores que eu tive nos negócios passados, nesse negócio se sanaram. A única coisa que eu precisava me focar, formar equipe, treinar equipe, formar equipe, treinar equipe e fazer a expansão. Então hoje eu sou um dos responsáveis pela expansão da marca Royal Prestige no Brasil. É uma marca que está crescendo muito.
O Brasil hoje é a bola da vez da Royal Prestige de forma global. Para conhecer, você fala mais sobre isso na sua rede social, que você divulgou, que a gente divulgou o seu @ no começo. Ou para conhecer mais, entra direto no canal, nas redes sociais da Royal Prestige? Se me chamar no meu WhatsApp ali... Você dá o caminho. Eu dou o caminho, eu vou conduzir, eu vou dar toda a fórmula de como a pessoa pode ganhar muito dinheiro com a Royal Prestige. Ou conhecer os produtos para adquirir também. Conhecer os produtos. Os produtos são fantásticos, são incríveis. Assim, todo mundo, Thaís, que conhece, ama. Aprova, fica apaixonado. Né? Eu falo que é uma coisa quando... Você tem uma vida até conhecer Royal Prestige, depois quando você conhece, você muda de vida. Até o muda sabor dos alimentos muda? Total. Danilo? Quando você comer um legume preparado na Royal Prestige, uma carne preparada na Royal Prestige, você vai falar... E todo Meu mundo Deus, é público, né? todo Porque mundo. de outras coisas que você vendeu, talvez, né? Não era todo mundo. Não era todo mundo. Agora comer, todo mundo é público. Todo mundo que todo come mundo come. É meu cliente. Então todo isso mundo também é uma boa escolha na hora de escolher um produto Sim. para empreender, um serviço para empreender. É algo que seja bem genérico e uma demanda que realmente alcance grande parte de um público generalista Sim. mesmo. E principalmente depois de 2020, né, que teve todo esse problema global e tal, as pessoas ficaram muito mais focadas em saúde, né, em comer de forma melhor, porque a gente sabe que 80% da nossa saúde vem da alimentação. A questão de tecnologia cresceu muito, né? Royal Prestige, o que traz? Facilitar a sua rotina. Facilitar a rotina. Facilitar o que você né? tem que fazer. Praticidade. Tem que cozinhar. Então você tem uma ferramenta para facilitar essa sua tarefa. Exato. Pensa assim, uma panela cozinha sozinha. Você coloca os ingredientes lá, fecha, vai fazer outras coisas, quando volta a comida está pronta. Então, é algo surreal que quando o cliente conhece, ele fala, ele quer ter. Entendi. Ele quer ter. No final da demonstração, que geralmente acontece na casa da pessoa, no conforto da casa dela, ela não tem mais que pensar se vou comprar ou não. Ela quer saber qual o tamanho que ela vai comprar, a quantidade e como paga. Exato. E a gente parcela em 30 meses. Então a gente tem uma solução para muitas famílias poderem se alimentar de forma mais saudável, enquanto economiza tempo, economiza dinheiro também. E falando numa outra vertente, você falou para o público final, para o público que vai comprar. Agora falando para um associado, para um representante. Um franqueado. Um distribuidor autorizado. O que precisa ter para entrar nesse guarda-chuva da sua equipe, para trabalhar para a DMO Enterprises, trabalhar por conta, empreender com esse produto? A pessoa tem que ter alguma qualificação, alguma experiência? Como faz para você aí, a pessoa que está interessada em ser da sua equipe, Danilo? Não precisa ter experiência. Certo. Basta ter mais de 18 anos, ser ensinável, vir com o copo vazio, que a gente vai trazer um conhecimento diferenciado. Um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. É gratuito? Gratuito. Esse curso? Esse treinamento, né? A pessoa vai se capacitar, vai aprender sobre técnicas de venda, sobre formação de equipe, sobre tecnologia, parte burocrática. Ela vai aprender, vai passar por um ciclo de aprendizagem, né, com pós-venda. Tudo isso ela vai aprender de forma gratuita. Em outros negócios, as pessoas têm que pagar para aprender, né? Paga-se caro, curso, né? Pagar a qualificação. E aqui a pessoa, como a Royal tá num momento de crescimento forte no Brasil, a pessoa pode empreender sendo um franqueado da Royal com 0 investimento. São 7 anos nesse produto. Pelo que eu analisei, pelo que eu ouvi da sua história, é o produto, é o segmento, é a empreita, né, de empreendedorismo que você está há mais tempo. Sim. É a que está dando mais certo há mais tempo. E aí a visão de médio e longo prazo é o que você deseja mesmo ficar mais empenhado, cada vez mais submergir nesse segmento para ficar mais especialista nisso. E a longo prazo é o que você se vê fazendo até o final assim da sua carreira, até você escolher só descansar e viver das rendas. Ou você fica ainda borbulhando por, eu vou trabalhar com a Royal Prestige e também preciso de mais algum ramo para empreender mais, para complementar a renda ou não. Agora você viu que deslanchou, que você tem a realização pessoal e financeira que você buscava. A realização financeira vai vir de qualquer forma fazendo o Royal Prestige, porque como a gente pegou desde o começo, e as pessoas que entrarem hoje ainda está no começo no Brasil, né? Pensa que lá nos Estados Unidos está há 60 anos, 65 anos, desde 1959. Então, quem entra hoje está pegando o começo da empresa aqui no Brasil. Com certeza vai ganhar muito dinheiro. Basta ter constância, basta buscar a continuidade.
Mas, trazendo para mim, né, o que eu digo? Eu não me vejo, Thaís, parando de trabalhar, porque eu amo o que eu faço. Eu digo que quando eu tiver 80, 90 anos, eu vou continuar formando equipe, treinando equipe, e eu tenho certeza que vai ser da Royal Prestige, porque é um negócio que me encantou muito. Eu sou apaixonado mesmo por esse negócio. E eu vejo que quanto mais eu desenvolvo isso, mais eu trago oportunidades para outras pessoas. Eu gosto muito, sempre desenvolvi outros trabalhos voluntários também. Eu gosto dessa parte de ensinar empreendedorismo para pessoas que às vezes não têm uma oportunidade. E nesse negócio eu consigo fazer isso e ainda ganhar dinheiro com isso. E fazer pessoas ganhar dinheiro. Fazer pessoas ganharem dinheiro, né? Isso deve ser muito gratificante. A gente está no momento que está se agregando também nesse negócio meu muitos outros empresários, né? Então, pessoas de ramos totalmente diferentes estão vindo para a Royal Prestige, pessoas de segmentos diferentes estão fazendo parte da equipe. Então virando representantes também. Virando representantes, donos de academia, médicos, empresários grandes se tornando franqueados da Royal Prestige. Então, se pessoas com alta visão empresarial, já com altos ganhos, estão entrando nesse negócio... E alto crivo de julgamento do que é um produto de qualidade ou não, né? Estamos falando de médico, ou né, um empresário, já um dono de academia ou de alguma coisa. Eles não se envolveriam em algo que não fosse idôneo, sério, de qualidade. Com diferencial, com um conceito muito forte, né? De mudança de vida. Entendi. Então, esse segmento está crescendo muito. Que bom. Assim a gente vai, então, encerrando. Se você quiser, por favor, agora eu te deixo a oportunidade para fazer um agradecimento, deixar uma mensagem para quem estiver nos ouvindo, um convite. E eu agradeço já mais uma vez o seu interesse, o seu aceite em vir contar para a gente da sua história. Foi rica em muitos ensinamentos e eu tenho certeza que você tem muito mais para ensinar para a gente. E na próxima vem com os produtos. Já imagina a gente cozinhar aqui, que legal? Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Que nos dá tudo, né? Nos traz as oportunidades, nos traz a fé, né? Nos traz a nossa vida. Quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou, né? Sempre esteve comigo nessas minhas loucuras aí de empreender. Agradecer os meus parceiros de negócio da Royal Prestige, a equipe que é fantástica, meus sócios, eu digo, né? E agradecer a você, Thaís, agradecer ao Vitor também, com a Bext aí, que trouxe essa ideia fortíssima desse podcast. A Thaís, a outra Thaís, a doutora Thaís também. Então, quero agradecer tudo isso. Perfeito. Então, gente, esse aqui é mais um episódio do nosso podcast. Vamos seguindo para o final. Te agradeço por ficar com a gente até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, ideia, ou se quiser entrar em contato com o Danilo, aproveita aqui o nosso chat. Nós estamos aqui interagindo com vocês, estamos ao vivo. Você consegue falar com o Danilo durante o nosso episódio ou encontrá-lo nas redes que nós divulgamos aqui no arroba dele no Instagram, ou buscar pelo telefone que a gente divulgou aqui da representação dele, da DMO Enterprises, e a gente quer conhecer essas panelas. Vamos Muito sim. Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Pod Bext, que é uma extensão da sua empresa.